Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou o Guilherme, responsável pelo Departamento Comercial e de Engenharia de Aplicação da Hidrosystem. O objetivo hoje é trazer para vocês um pouco da nossa história, um pouco das nossas soluções e um pouco dos nossos cases. Eu vou passar a palavra para o Lourenço, né? Como você pode ter visto, nós somos irmãos, né? E somos unidos, né, por um propósito que é desenvolver soluções e tecnologias para a construção civil. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente aí, obrigado a Jéssio, a figura do João aí, e é um prazer sempre a gente estar participando desse tipo de evento, porque ele proporciona uma troca muito grande de conhecimento, principalmente quando a gente está falando com projetistas, construtoras que fazem parte do nosso ciclo aí. Então, a Hidrosystem, falar um pouquinho aqui, eu vou passar alguns slides mais rápidos, porque a apresentação é um pouco extensa. A gente não trouxe nada aqui relacionado a produto, né, porque a ideia realmente é vocês entenderem qual é o propósito da Hidrosystem. A Hidrosystem é uma empresa oriunda do Rio Grande do Sul, com 26 anos aí de experiência em irrigação de lavouras. Então, uma empresa que tem uma base técnica muito forte, muito grande, em irrigação de grandes culturas aí de arroz e soja, né? E em 2016, já sob a nossa direção lá, essa empresa, a gente resolveu dar uma virada de chave e buscar um novo mercado para conseguir ampliar ainda mais o conhecimento e levar conhecimento aí para as pessoas. Então, em 2016, a gente escolheu o Balneário Camboriú como sede da empresa. Dentro desse período, a gente desenvolveu o projeto Hidrosystem durante todo o ano de 2016. 2017, colocamos aí em prática. A empresa hoje tem 6 anos de atuação, com sede fabril em Itajaí, e se tornou uma empresa referência a nível Brasil no desenvolvimento de soluções para movimentação de água. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, tem algum projetista hidrossanitário aqui hoje? Legal. Então, a Hidro ela é baseada aí em 3 grandes pilares, né, que são as pessoas, os processos e os produtos. A gente entende muito que sem pessoas dedicadas, engajadas, treinadas, a gente não conseguiria ter força aí para conseguir evoluir. Dentro dos processos, a gente entende que sem processos não existe padronização. Então, os equipamentos eles saem todos da empresa e passam por um rigoroso processo, desde o momento do desenvolvimento até o momento de teste, embalagem, entrega ao cliente. E os produtos, sem os diferenciais técnicos desses produtos, nós seríamos aí talvez mais uma casa de bombas e não um fabricante de equipamentos. E o que a tecnologia embarcada dos produtos da Hidrosystem trazem de benefícios para a construção civil? Esse é o tema e foi isso que a gente preparou aqui hoje para vocês. Então, os benefícios, né, que além de benefícios, eles são os nossos princípios lá dentro da empresa, que são a segurança, o conforto e a qualidade, né? A gente entende que esses benefícios eles geram impactos, né? E que quando eu tenho segurança, quando o nosso cliente compra pela segurança, ele está comprando porque ele quer eliminar prejuízos não calculados, né? Então, a gente entende que colocando esse produto no projeto, levando esse produto até o cliente que ainda não conhece, né, ou que faz esse trabalho de forma convencional, ele está eliminando esses prejuízos não calculados. Quanto ao conforto, ele adquire também
e o projetista também coloca esse produto em projeto, principalmente porque ele se preocupa com a satisfação do consumidor final, que não é o construtor. O consumidor final é quem está lá comprando o apartamento. Então, a gente tem essa preocupação muito grande, principalmente pela região onde a gente começou a atuar, que o cliente ele paga um valor muito alto pelo apartamento que ele está comprando. Então, ou pela casa, ou o investimento que ele está fazendo. Então, a gente tem que entregar o máximo de conforto aí para esse consumidor. E qualidade pela vida útil prolongada e por ele não ter problemas com assistência técnica, pelo produto realmente, pela solução, ter um nível de qualidade muito grande. Então, dentro de toda a gama de fornecimento aí da Hidrosystem, a gente consegue trabalhar hoje com sistemas de pressurização de todos os níveis e portes, sistemas de combate a incêndio, automação e supervisão de válvulas redutoras de pressão. Tá? Nesse caso, a gente tem uma parceria homologada junto à Bermad do Brasil, que nos permite fazer intervenções a essas válvulas e fazer monitoramento. Sistemas de pressurização de água pluvial, água de reuso, estações compactas elevatórias de esgoto e água pluvial, então aí para utilização em subsolos, abastecimento de água potável, seja ele tanto por pressurização direta aos pontos de consumo, quanto por transferência de reservatórios, e automação e supervisão de válvulas controladoras, que também é um trabalho que a gente faz em parceria com a Bermad, lá, fabricante israelense. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais quais são os diferenciais, e eu acho que isso é o mais importante aqui, quando a gente chegou aqui e enxergou essa possibilidade, nós vimos que nós precisávamos criar uma cultura de mercado diferente da existente, né? Então, da motobomba e painel ou um método convencional, né? E foi por aí que a gente começou. E o principal deles, e eu acho que um dos mais importantes da trajetória, foi a forma com que a gente conseguiu alavancar e chegar mais rápido ao propósito, foi realmente a parceria com o projetista. Então, a gente tem um trabalho hoje muito forte, que está muito voltado à compatibilização técnica. Né? E por que isso? Porque a gente entende que projetista, que engenheiro, ele tem a sua disciplina, tem a sua especialidade. E ele não é obrigado a saber tudo sobre motobomba. Ele precisa dimensionar, né? E ele precisa dimensionar tubulações, conexões e periféricos aí que vão fazer com que o sistema funcione corretamente. Pensando nisso, a Hidrosystem ela compôs uma retaguarda técnica muito grande e muito forte, que consegue dar todo o apoio de dimensionamento do equipamento para o projetista. Então, o projetista ele tem lá, ele faz o cálculo todo, ele tem a necessidade, ele passa lá para a gente ajuda isso, né, ver qual é a melhor solução e acaba ajudando o projetista ali nesse trabalho. Essa compatibilização técnica ela pode ser anteprojeto ou pós-projeto. Né? Então, um negócio muito importante que a gente valida essas informações, entra em contato com o projetista, quando isso vem e também é permitido pela construtora ou pelo cliente. Né? Então, a gente entra em contato, faz as validações e faz o trabalho que tem que ser feito. A minha especialidade é elétrica, a do Guilherme também. Então, a gente bateu muito forte na tecla dos dois próximos itens, que são painéis elétricos com proteções adequadas e acionamento elétrico em conformidade com a aplicação. Né? Então, a gente chegou em Balneário Camboriú, em 2016, e a gente viu de tudo. Né? Então, empreendimentos aí com 120, 140, 160, 170 metros, com partida direta, porque a bomba era 7,5 cavalo. Sem nenhum tipo de nível de proteção, sem nenhum tipo de rampa de aceleração e desaceleração, sem nenhum tipo de controle. Né? E isso, o que acontecia? A construtora lá, 5 anos
da norma de desempenho, com um pedreiro remendando o reboco, arrumando tubulação que quebrava, né, por a gente realmente não ter o acionamento, principalmente o acionamento adequado das motobombas. Lembrando, pessoal, que motobomba, o Júlio, como engenheiro mecânico, não é um equipamento que a gente liga na tomada. Não é um liquidificador, né? Ela precisa de um controle, ela precisa ter o controle e o acionamento correto para que ela funcione da forma que ela precisa funcionar para aquela aplicação. Quando a gente está trabalhando com uma motobomba que está recalcando um líquido, né, na horizontal, é completamente diferente de eu ter essa motobomba trabalhando na vertical. Eu tenho fatores predominantes lá que eu preciso levar em consideração para conseguir prever o melhor acionamento adequado. Os componentes hidráulicos dentro da classe de pressão, também foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com o pessoal da engenharia mecânica da empresa. Também, né, hoje, a gente tem as classes de pressão determinadas em projeto, por muitas vezes o nosso cliente, por não ter o conhecimento, e às vezes não é nem por não querer, mas por não ter o conhecimento, acaba comprando isso em classes de pressões inferiores e a gente acaba tendo problemas. A instalação plug and play, né, que são equipamentos prontos, testados, eles são desenvolvidos pela engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia elétrica dentro da empresa, e chegam ao cliente prontos para instalar. Tá? Então, não se compra a motobomba, o painel, são sistemas integrados sobre plataformas de montagem, coxins anti-vibração, com toda a automação já integrada no equipamento, né, pronto para fazer a instalação e o startup. A integração eletromecânica, que é justamente o que eu falei ali quanto à parte de compatibilização. Então, a gente tem uma retaguarda técnica muito bacana, consegue auxiliar tudo isso e consegue integrar todas as disciplinas, né? Porque um equipamento desses ele precisa ter as disciplinas lá da aplicação, que vem ser a engenharia civil, que nós temos o nosso engenheiro de aplicação, e precisa também da automação, da elétrica e da mecânica, tudo integrado, e isso é algo que a gente desenvolveu dentro da empresa. E a garantia unificada, né? Então, tendo um equipamento desses responsável pelo abastecimento de água ou pela pressurização dos últimos andares, ou pressurização direta de um empreendimento, vocês, com certeza, não vão precisar estar correndo atrás de garantia, né, caso esse equipamento vier a dar problema, né, porque é tudo fornecido e testado e homologado por uma única empresa. Tá? Então, isso aqui foi um dos fatores que alavancou, fez com que alavancasse a Hidrosystem de uma forma muito mais rápida. Essa parte que eu vou passar rapidamente, só para vocês entenderem. O nosso processo de fornecimento ele começa na análise, né? Então, a gente analisa as necessidades, faz as sugestões de solução, faz a compatibilização conceitual e valida isso com o projetista. Né? A gente não faz nada da nossa cabeça, a gente não cria nada, a gente não está reinventando a roda, pessoal. A gente está só não deixando a roda rodar com o pneu murcho. Né? Porque a grande maioria das vezes é isso que acontece. Você tem um bom equipamento dentro da obra, você tem um equipamento de qualidade, só que ele está mal instalado, né? Porque você já gastou, na realidade. Talvez mais do que comprar um equipamento integrado. E só complementando o que o Lourenço estava falando aqui agora, a gente tem que levar em consideração que tecnologia ela não está relacionada somente a requisitos digitais, né? A tecnologia está relacionada a metodologias. E hoje, o produto desenvolvido por nós, pela Hidrosystem, ela afeta diretamente a jornada de compra do cliente, né? Que é o que faz com que eles... Alô? Que é o que faz com que eles tenham uma grande diferença, né? Entre adquirir
componentes em que vão ser montados na obra do que adquirir realmente um sistema integrado, né? Então, isso tira uma responsabilidade do engenheiro da obra de ter essas especialidades, né? E focar realmente no que interessa, que é gerir a obra. Então, isso tem trazido muitos benefícios para as construtoras, né? E é o que a gente tem defendido e batido na tecla diariamente. A gente entra na segunda etapa do processo, que é o acompanhamento, né, que é onde acontecem as compatibilizações técnicas, os atendimentos das demandas, até chegar no momento de contratação. A contratação efetiva, né? Aí, após isso, entra as empresas parceiras fora do nosso território de atuação, ou uma segunda empresa do grupo, que é a HS, que ela faz toda a parte de serviços, né? Então, dentro dos 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, a HS toma conta desses serviços, que são serviços de compatibilização, startup, instalação, assim como for feito o fornecimento. Hoje a gente trabalha com 3 modelos de fornecimento. Um deles é só o equipamento, com startup orientado. Outro é o equipamento com startup em loco, e o outro é o equipamento, instalação e startup. Então, a HS aí, ela é responsável por essa parte de serviço dentro desses 3 estados, e fora desses 3 estados, a Hidrosystem conta com parceiros estratégicos que aplicam esses equipamentos nas obras. A execução, né, então, ainda faz parte desse trabalho, agendamento da equipe, realização das instalações, realização do startup. Até entrar no momento final do processo de fornecimento, que é o pós-vendas, né, que é onde acontece a entrega técnica ao condomínio ou ao empreendimento que está sendo construído, e dentro dessa entrega técnica acontecem as informações de operação e manutenção do equipamento. Tá? Os equipamentos da Hidrosystem, eles têm aí de 18 a 24 meses de garantia, e ele estando supervisionado e monitorado por assistentes técnicos ou parceiros estratégicos, esses equipamentos eles podem chegar até 5 anos de garantia, que são 5 anos previstos lá na norma de desempenho. Aqui a gente traz 3 grandes conquistas da Hidrosystem nesses 6 anos, que uma delas é estar presente aí nos maiores edifícios da América Latina, né? Então, a Hidrosystem ela trabalhou fortemente durante 6 anos para realmente pulverizar a cultura e o objetivo em grandes empresas, né? E essas grandes empresas realmente conseguir levar a Hidrosystem às outras, porque o caminho seria mais fácil e mais rápido. Então, a gente está presente hoje em 6 dos 10 maiores edifícios do Brasil. Somos líder em desenvolvimento de soluções customizadas para a movimentação de água, então nem vou citar aqui alguns nomes que são muito conhecidos por vocês, nem Grundfos, nem Vilo, hoje aí conseguem customizar equipamentos no Brasil, né, porque a engenharia dessas grandes empresas elas estão fora do Brasil, e a Hidrosystem ela tem um diferencial muito grande que ela consegue customizar conforme o trabalho da obra. E ela é reconhecida pelo processo colaborativo no desenvolvimento de soluções, que é realmente esse contato e esse trabalho que é feito junto ao projetista. Os desafios aí do abastecimento vertical, aqui a gente já traz um pouco da tecnologia embarcada nos equipamentos, o que é possível fazer, principalmente em empreendimentos, o que é a nossa especialidade, que é empreendimentos altos. Então, aqui a gente traz o One Tower, da consultora FG, eu acho que todo mundo conhece a guerra de interesses que está tendo lá quanto à altura desses empreendimentos. O One Tower, pessoal, ele começou aí, né, com uma altura manométrica no ponto de operação de 235 metros, mais ou menos, aproximadamente. E aí a gente teve uma surpresa no meio do projeto. A gente começa esses projetos desde o princípio, né? Então, ainda quando eles estão ainda muito embrionários,
a gente começa esse trabalho e a gente teve uma surpresa que foi uma reunião. Pô, o prédio vai crescer. Não, mas como assim o prédio vai crescer? Né? Então, o prédio vai crescer. A gente está trabalhando em 235 metros e agora a gente vai ter uma pressão aí no ponto de operação de aproximadamente 270 metros. Beleza, então vamos ter que trabalhar agora para ver como a gente vai solucionar isso, porque motobomba, como você sabe, o pessoal de hidráulica sabe, você não tem a vazão no ponto de operação que você deseja. Você precisa encontrar na curva característica da bomba a vazão no ponto de operação. E aqui a gente tinha um grande problema, porque nós precisávamos de uma vazão um pouco elevada e uma altura muito grande. E nós não tínhamos a bomba, né, no Brasil, e não tínhamos a bomba no Brasil, e aí tivemos que buscar isso fora. Né? Então, um dos desafios foi a altura manométrica elevada. O segundo grande desafio é o controle da pressão de Chutoff. Então, esse empreendimento aqui, ele foi utilizado como material principal da tubulação da prumada de recalque. A tubulação em Super CPVC, que é uma tubulação que suporta aí, 300 MCA de pressão. E nós tínhamos um problema, né? Que a bomba que nós encontramos no mercado, ela chegava a 315 MCA. E nós não conseguiríamos a garantia desses equipamentos que foram utilizados na prumada se nós trabalhássemos com 315 MCA no momento do shutoff, no momento do fechamento da válvula controladora de bombas. E a integração do painel elétrico com a válvula controladora de bombas, que foi uma válvula que foi importada de Israel exclusivamente para esse empreendimento. E a gente também era um periférico desconhecido para nós, tivemos que estudar e ver como nós iríamos fazer esse trabalho. As soluções adotadas, né? Então, nesse trabalho aqui, a gente precisou, e foi aí que nasceu um outro objetivo da Hydrosystem, foi nesse momento, no momento que nós tivemos que buscar um fabricante de bombas para suprir essa necessidade. E aí a gente pensou, mas por que não nós termos a própria bomba? Né? Então, a gente homologou parceiros na Europa e na Ásia, e hoje a gente recebe, agora em dezembro ainda, as nossas primeiras bombas verticais, Hydrosystem, com uma parceria muito forte com a WEG, onde a gente vai fazer o acoplamento dos motores com essas bombas, e é mais uma bomba no mercado que vai integrar também esses equipamentos. Então, as soluções, né? A motobomba Velix, essa bomba a gente importou ela da Alemanha, da França, desculpe. A velocidade nominal da motobomba ela foi controlada através do inversor de frequência, então a gente fez uma automação dentro do próprio PLC do inversor, ao qual a gente conseguiu controlar essa pressão máxima da motobomba, então ela chega lá hoje em 275 MCA, não passa disso, e aí está a segurança ali para que as tubulações da prumada não venham a ter nenhum tipo de patologia. E o controle de pressão no momento do fechamento da válvula controladora. Então, entre o equipamento, vocês vão ver na próxima foto, entre o equipamento, que está ali o manifold, e a válvula controladora de bomba, a gente tem a região de maior pressão nesse empreendimento, que é a pressão de shutoff. Tá bem, a gente controlou essa pressão foi controlada, mas ela atende o quê? A classe de pressão da tubulação, mas a gente não quer correr risco. Né? Então, a gente desenvolveu lá um manifold de aço inoxidável Schedule 40, para que suportasse essa pressão toda ali no momento do fechamento dessa válvula. O painel elétrico, todo com automação desenvolvida dentro da Hydrosystem, com os inversores da WEG, e as motobombas verticais. Então, toda a parte de caldeiraria, dimensionamento, perda de carga, lógicas de programação, isso tudo é desenvolvido dentro da Hydrosystem e de forma customizada. Tá? A gente analisa o projeto,
a gente vê quais são as necessidades do projeto e a gente propõe a melhor solução, certo? Para que a gente consiga atender aqueles 3 princípios iniciais. O Yacht House, né, todo mundo conhece aí por prédio do Neymar, não sei porquê, mas... né, esse empreendimento, pessoal, é um empreendimento, foi uma vitória muito grande para a Hidrosystem. A gente estava competindo aí com a Grundfos, uma empresa de 200 anos de mercado, com a maior bibliografia didática de bombas que pode existir no mundo, e isso a gente reconhece. Só que a gente foi em busca do objetivo. E o nosso objetivo era fazer esse empreendimento icônico, né? Afinal de contas, um empreendimento que acho que qualquer fornecedor aí gostaria de estar presente. E a gente começou a trabalhar em cima disso e acabamos ganhando essa concorrência. E, por incrível que pareça, a gente não ganhou essa concorrência no preço, tá? A gente acabou fechando esse empreendimento mais caro do que a concorrência. Mas justamente por causa desses desafios, tá? Então, o número de equipamentos integrados. Esse projeto ele foi desenvolvido com reservatórios intermediários, né? E esses reservatórios intermediários, nós tínhamos o primeiro nível com pressurização indireta, o qual tirava a água de um reservatório inferior e mandava por diferencial de pressão para os 2 reservatórios primeiros, intermediários, e depois transferência de reservatórios até chegar à caixa superior. Então, a gente tem aí, são 5 equipamentos instalados no Yacht House, um projeto gigantesco, com um desafio bastante grande, que foi o desenvolvimento da lógica desse negócio aqui, que é o sistema de automação de backup. Então, a gente desenvolveu uma automação para o backup que, quando qualquer um desses equipamentos der qualquer tipo de problema, essa automação ela identifica a falta de água em um determinado reservatório e consegue equalizar a água para que, enquanto houver água no empreendimento, todas as unidades sejam abastecidas. Não fique ninguém lá desfavorecido por não ter água e outros sim. E o controle de nível em reservatórios de baixo volume. E as soluções adotadas aí foram os sistemas da linha PID-V, que são esses equipamentos aí dessas fotos aí. Todos eles com uma tecnologia embarcada totalmente desenvolvida dentro da Hidrosystem. Todos eles têm IHMs que você consegue fazer um monitoramento de status, relatórios de eventos de todos os equipamentos. E todos eles também comunicam com a automação do prédio, né? Então, isso aí ficou tudo pronto e a Hidrosystem entregou para o pessoal responsável pela automação toda a tabela de endereços ali para que eles consigam coletar todas essas informações e colocar lá na guarita. Eu trago também um exemplo aqui de pressurização direta. Isso aqui é um conceito ainda não tão desmistificado, vamos dizer assim, dentro da construção civil, infelizmente. É um método de abastecimento muito mais seguro do que o método convencional. Esse empreendimento aqui é um empreendimento Porto Belo, aqui em Joinville. É um empreendimento da Roga Empreendimentos, um parceiro gigantesco nosso aqui nesses projetos de pressurização direta. Esse empreendimento ele tem 4 torres, 13 pavimentos, 8 apartamentos por andar, 416 unidades e uma população estimada de 1.664 pessoas. E todas essas unidades trabalham sem caixa d'água, com pressurização direta. Isso na Europa é obrigação, né, o Afonso? A gente, aqui no Brasil, ainda não, tem várias situações que fariam ser uma obrigatoriedade disso, né, que uma delas é questão de saúde sanitária, que é as legionelas. E
Mas, enfim, a gente está plantando aí a cada dia, junto com parceiros, com projetistas, né, tentando mostrar as vantagens de se ter um empreendimento com pressurização direta. E isso não agrega só a construtora, mas agrega o portfólio do projetista e tudo mais. É um trabalho bastante bacana, que é feito um acompanhamento dentro da Hidrosystem do começo ao final, sem exceções. Aqui são os equipamentos instalados. São equipamentos muito semelhantes aos equipamentos do iate, né, menores, né, mas com a tecnologia embarcada da mesma forma. Tem um ponto interessante ali salientar, que em alguns desenvolvimentos e análises, estudos da parte de pressurização, geralmente as consultoras elas determinam algumas premissas de segurança, né? Nesse caso aqui nós tínhamos uma premissa de 60% em fator de simultaneidade pelo quesito vazão, que era um dos primeiros empreendimentos que estavam sendo feitos ainda com pressurização direta. Após vários empreendimentos, houve também a oportunidade de a gente participar de uma iniciação científica junto com um aluno da Universidade Católica, né? E assim a gente instalou, a Hidrosystem ela entrou com a instalação de um analisador de consumo num dos empreendimentos. Esse analisador de consumo, ele fazia a leitura através de data logger, fazia um registro de 2 em 2 segundos da vazão instantânea em que estava sendo consumida pelo prédio. A gente conseguiu gerar os histogramas, gerar os gráficos e identificar que o fator de simultaneidade ele poderia ser reduzido para 30%, ou seja, aquilo que hoje a gente tem na tabela de pesos da NBR 5626. Então, é interessante salientar que a Hidrosystem ela não fornece apenas produtos, não fornece sistemas, né? E que esse relacionamento ele não se finaliza na emissão da nota fiscal, que nem grandes fabricantes e que nem outras empresas, e que a gente trabalha desde a base, né, de projeto, e com esse estudo a gente conseguiu aí viabilizar mais projetos, né? Projetos principalmente empreendimentos de interesse social, onde a viabilidade econômica é levada muito à risca, né? Então, diminuindo a potência dos equipamentos, consequentemente se diminui custo e se viabiliza mais projetos. Então, é um fato assim, que eu acredito que é muito importante comentar, porque isso faz parte de desenvolvimento, né? Então, é algo que vai longe assim, da nossa rotina dia a dia, né? Falando um pouco aqui sobre comparação de custo de aquisição e eficiência energética das bombas em ferro fundido para bombas em aço inoxidável verticalizadas, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, que é o Splendia Tower. É um empreendimento que ele tinha um ponto de operação aí de 148 MCA e vazão requisitada de 15,2 metros cúbicos nesse ponto de operação. A sugestão em projeto era uma bomba de ferro fundido, horizontal, multistágios, de 25 cavalos, e a sugestão que foi adotada, né, primeiro uma sugestão da Hidrosystem, validada com o projetista, a sugestão adotada, uma bomba de aço inox vertical de 15 cavalos. Né, então, uma redução aí de potência muito significativa, né? Em função, logicamente, da eficiência energética desse equipamento, né? Então, se a gente for fazer uma comparação, né, essa daqui é a nossa bomba. Então, é uma bomba em aço inoxidável, motor VEG acoplado. Se a gente for fazer uma comparação de custo, somente de custo de aquisição, né, a gente está falando aí do equipamento de 25 cavalos em ferro fundido para um de 15 cavalos em aço inoxidável. Neste caso, onde nós tínhamos aquele ponto de operação de R$ 3.989 na época, de economia só na aquisição do equipamento. E se a gente for falar de consumo de energia, né, levando em consideração as potências ali da bomba em ferro fundido de 25 cavalos e a de 15 cavalos em inox, vertical, né? E lógico, pessoal, essa eficiência energética ela não se dá pelo material construído, né? Ela se dá realmente pela tecnologia envolvida, pelas formas construtivas, né? E
E o resultado é esse aqui, né? Então, a gente tem aí uma diferença no ano de um equipamento desses, num regime de trabalho de 5 horas diária, de R$ 13.000, aproximadamente, de consumo de energia. Hoje em dia, quando se fala tanto em hidrogênio verde, eficiência, se a gente não levar em consideração esse tipo de coisa nos nossos projetos, não adianta. São R$ 13.000, fora os R$ 13.000 que vão ser pagos, a energia que está sendo consumida é muito grande a diferença. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Tá? E a Hidrosystem está lá para ajudar nisso. É mérito da Hidrosystem? Não, pô. É mérito do projetista, é mérito do parceiro que levantou a mão e disse, pô, eu preciso de ajuda de vocês. Consegue encontrar aqui para mim o equipamento que realmente vai me trazer maior eficiência energética para o empreendimento do meu cliente. Isso é se preocupar com o consumidor final, com o cliente, com a retenção do nosso cliente. Aqui eu deixei para o final, pessoal, é um equipamento desenvolvido pela Hidrosystem, que faz um monitoramento em tempo real de todos os equipamentos instalados no empreendimento, sejam eles para movimentação de água, de lazer, de ar. A gente tem algumas soluções que porque o intuito não era esse, trazer produto. Depois, quem quiser conhecer as soluções da Hidrosystem, fiquem à vontade, pode entrar em contato lá com a engenharia de aplicação, com nós mesmos, tá? Vão ser muito bem atendidos. Né? Mas o objetivo desse equipamento é fazer um monitoramento e a gestão de manutenção dos equipamentos. Tá? Então, através desse equipamento, a gente consegue programar rotinas de manutenção, a gente consegue definir com quantas horas de trabalho cada equipamento tem que ser mantenido. Tudo isso para quê? Para que a gente consiga manter a garantia dentro da norma de desempenho, dentro do período dos 5 anos. Aqui eu trouxe algumas telas, tá, pessoal? Eu não preparei nada ao vivo, numa outra oportunidade eu trago, prometo. Para vocês verem e a gente conseguir acessar algum empreendimento que tem instalado remotamente, porque você consegue, hoje, através de um servidor dedicado, a gente consegue acessar isso tudo remotamente. Então, aqui é a página das motobombas de recalque. Esse aqui é um empreendimento Magnifique, né, Guilherme? Magnifique. Então, a gente tem o número de horas de trabalho, qual é o status que está o equipamento, o status de operação, se está desligado, se está em falha, se está em funcionamento. Né? A motobomba que está sendo utilizada naquele momento, se a gente tem alguma falha, como essa aqui que está aparecendo de subtensão na rede, a gente gera um evento lá no relatório de eventos. Né? Lá dentro do relatório de eventos, no próximo slide vocês vão ver, a gente consegue ver o evento reconhecido, o evento solucionado, né? Isso vai gerando histórico, criando histórico, né, para o condomínio, para a gestão do condomínio, para que eles consigam manter esses equipamentos em dia. E não são só equipamentos aí, da Hidrosystem, mas são vários equipamentos. Insuflamento de escada, lazer, parte de piscina, temperatura da piscina, as horas de trabalho das bombas do filtro, de pré-filtro. Então, uma série de coisas ali que ele consegue monitorar. Níveis de reservatório, né? Então, isso aqui é um grande problema, né? Principalmente ali onde a gente iniciou o trabalho, que o pessoal relatava muito, eu até achava engraçado, pô, cara, a gente precisa de alguma coisa aqui que resolva esse problema, porque o zelador ele sobe 10 vezes num dia 31 de dezembro, na caixa d'água para ver se não vai faltar água. Pô, Balneário Camboriú, cara. Né? Com tudo que tem, o cara tem que subir 10 vezes na caixa d'água. Toda a parte de águas pluviais, então, caixa de retardo, elevatórias, elevatório de esgoto,
tratamento de esgoto, qualquer coisa a gente consegue fazer um monitoramento dentro desse sistema. A parte de incêndio, também a gente consegue fazer, totalmente independente do alarme de incêndio, é realmente somente para a manutenção, né, para que a gente tenha uma gestão da manutenção. Válvulas redutoras de pressão, então a gente consegue, como eu falei ali, a gente é homologado junto à Bermad, do Brasil, para fazer essas intervenções e conseguir fazer esses monitoramentos das válvulas redutoras de pressão. Piscinas, então temperatura, bomba de filtro, bomba de aquecedor. Relatórios, né, então a gente tem os relatórios por data. Aqui a gente tem históricos de eventos, né, que são os eventos ali que ainda não foram reconhecidos. Uma vez que eles são reconhecidos, eles passam para a tela de eventos ativos, eventos reconhecidos e eventos normalizados. Então, quando eles estão normalizados, eles estão verdinho ali, aqui está meio ruim de enxergar. Mas, basicamente, é isso, pessoal. É um equipamento desenvolvido para ajudar no monitoramento e na gestão do empreendimento após a entrega. Isso aqui, hoje, algumas construtoras que a gente atende, eles usam como um recurso próprio. Então, a gente tem todos os empreendimentos entregues e instalados, e a própria construtora utiliza isso para se resguardar, né? Ou seja, para ter a certeza de que a manutenção preventiva foi feita e que ele não precisa arcar com custos aí indesejados, porque não foi feita uma manutenção numa válvula redutora de pressão, aí eu tive uma válvula de alívio que abriu, colocou água para dentro do empreendimento, molhou um elevador. O elevador, tu sabe que a brincadeira não sai por menos de 50 mil reais, né? Não interessa, é um parafuso. Por fim, não menos importante, esse ano a gente conseguiu aí dar um avanço muito grande na nossa biblioteca BIM, aí nós vamos conversar ali depois com o Afonso, né? Então, a gente desenvolveu aí todos os produtos com templates, com informações técnicas, tudo que precisa para o projetista, toda a informação que precisa, conexões aí com a plataforma, tudo 100%. Dentro dessa plataforma, a gente tem a biblioteca, a gente tem os manuais dos equipamentos e a gente tem as casas de máquinas, sugestões de casas de máquinas dos equipamentos. Então, são desenhos 3D, que mostram sugestões de como deixar esse equipamento instalado, as preparações, né, o espaço ali para que esse equipamento venha a ser instalado ali com eficiência. Isso a gente entende que esse trabalho aqui ele é muito importante, porque a nossa base de parceiros realmente é o projetista, é o nosso melhor marketing, vamos dizer assim, porque uma vez que ele acredita no nosso trabalho, ele vai conosco aí até nos maiores desafios. O pessoal da Aplicar aí sabe como é que funciona. E a gente enxerga que também para o projetista, para o profissional, tem várias possibilidades, né? Então, a facilidade na compatibilização de espaços, porque você vai ter um desenho com dimensões fidedignas ao equipamento. Você vai ter melhor disposição dos equipamentos na casa de máquinas, então você consegue ver lá onde fica melhor, que forma fica melhor. Pô, tem que fazer um bicicletário, né? Pô, não posso reduzir a casa de máquina e fazer um bicicletário? Isso aí é um problema, né? Arquitetura. Então, pô, vamos ver. Se dá para reduzir, vamos reduzir. Vamos colocar lá o desenho, vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso e vamos avançar com isso. Compatibilização de tubulações e instalações elétricas. Facilidade nas orientações para a equipe de instalação, então o próprio desenho lá que foi feito, se ele está exatamente como manda o figurino ali, a gente vai conseguir utilizar isso até para a execução ali da casa de máquinas. Melhor apresentação dos projetos complementares, então o pessoal de hidrossanitário pode se esbaldar lá na biblioteca. Depois a gente vai deixar um QR Code aqui na tela que dá acesso ao cadastro do Hidrobim. Então você cadastra lá, provavelmente quem cadastrar hoje e amanhã lá já vai ser aceito como membro e vai conseguir entrar lá e usufruir desse material. E a otimização em tempo de projeto. Imagina aí o projetista ter que modelar uma bomba para colocar lá.
modelar o equipamento para colocar lá. Então, coloca o equipamento lá, tudo certo, bonitinho, direitinho, e vai conseguir ter um resultado melhor aí no trabalho. Pessoal, aqui está o nosso contato. O QR Code ali para acessar o Hidrobim. Espero ter conseguido trazer um pouco da realidade no nosso trabalho. O tempo aqui ele é pequeno, então a gente desenvolveu uma apresentação realmente mais rápida, mas que fosse determinante para vocês saberem, né, o que é a Hidrosystem, quem é a Hidrosystem e o que ela desenvolve aqui na região e o que de tão grandioso ela já desenvolveu aqui na região. Né? Então, a gente está à disposição, somos um parceiro, não uma revenda, somos realmente parceiros aí dos profissionais de engenharia e nos permanecemos aí à disposição para que vocês possam usufruir também desse trabalho. Tá bem?